essa crise de segurança no Equador, e neste momento, segundo as fontes do governo equatoriano, são 178 reféns presos nas unidades prisionais pelos encarcerados, né? São 178 pessoas feitas reféns pelos encarcerados. Essa crise de segurança no Equador tem relação com os grupos criminosos que atuam no Brasil? O Brasil tem motivos para temer que essa crise, de alguma forma, se espalhe para cá ou se repita? Vou começar essa com a Iole. Eu, de novo. Primeiro, sobre a relação com os grupos brasileiros. Embora eu não seja especialista, aliás, nós temos uma especialista aqui na bancada, ainda bem, né? Vamos ouvi-la daqui a pouco. Vamos ouvir. Não, assim, sobre as relações, de tudo que eu li, na verdade, as relações principais dessas bandas criminais são com os cartéis do México, né? Então, os choneros, que recebem esse nome porque eles se constituem na cidade de Chone, eles teriam relação com o cartel de Sinaloa, que é o maior cartel mexicano, e o grupo Los Lobos, que é uma dissidência de Los Choneros, teria relação com o cartel de Jalisco, Nueva Generación, né? Essas são as principais relações. Aliás, essa relação com os cartéis mexicanos tem tudo a ver com o que discutíamos sobre a guerra às drogas. Na verdade, quando a Colômbia consegue, de alguma maneira, diminuir o poder dos cartéis de Cali e de Medellín, e também quando você tem um acordo com as Farc, porque as Farc tinham um grande domínio territorial, elas tinham um grande controle territorial, quando elas deixam a forma de organização original delas, aquele território os territórios ficam mais fragilizados, mais vulneráveis, e os cartéis do México veem uma oportunidade, voltando à história do capitalismo, de realizar uma grande joint venture com os cartéis, com os grupos equatorianos que até então eram pequenos, eles eram relativamente pequenos. Então houve uma espécie de joint venture em que esses grupos mantiveram a sua identidade, mas tem tudo a ver tem relações internacionais com esses cartéis. Isso é do que eu sei. Mas indo para o Brasil, o Jones lembrou de uma coisa que eu acho importantíssima, porque eu vi muita gente discutindo esse assunto e parece que houve um certo esquecimento de que nós, principalmente aqui em São Paulo, vivemos em 2006 algo que guarda muita similaridade com o que está acontecendo hoje no Equador. Muita similaridade, né? O PCC também, por conta de políticas e tentativas do governo do Estado de mudar de presídio os chefes do PCC, era a época do Marcola, né? Todos já ouviram falar, houve uma reação e houve um clima de pânico, eu me lembro disso muito claramente, escolas fechadas, medo de sair à rua, os supermercados assim, começaram a ter escassez de produtos porque as pessoas achavam que tinham que estocar coisas porque não sabiam quanto tempo ia durar, etc, etc. Alguém pode achar que esse foi um momento menor, né? Um evento menor. Morreram mais de 500 pessoas. Mais de 500 pessoas. 500 pessoas, estamos falando de civis, estamos falando de 90% de jovens que não tinham passagem pela polícia, não tinham antecedentes criminais. Tudo isso para dizer que o Brasil já viveu uma coisa parecida, que guarda relação, pelo menos aqui em São Paulo, a gente sentiu isso de maneira muito forte, e, como também bem disse o Jones, isso acabou, claro que as autoridades negam, mas acabou como uma espécie de acordo. Talvez a Camila tenha até mais informações, porque provavelmente se aprofundou mais nisso do que eu. Estou falando do que eu me lembro de memória de alguém que viveu isso. Houve uma espécie de acordo, negado. Então, o episódio em si, ele é facilmente debelado. Eu concordo com o Jones, assim, ele facilmente é exagero, mas ele pode ser rapidamente debelado. Agora, depois disso, o PCC acabou? Não, o PCC continua atuando. Aliás, multiplicou suas atividades e é uma organização transnacional hoje. Então, eu acho que o buraco é mais embaixo. Então, eu acho que o problema não é o medo de que isso espraie para cá. A questão é que nós até já tivemos um momento assim e nós temos os nossos próprios problemas. Nós nem precisamos temer que isso se espraie, porque nós vivemos ainda, em algumas regiões do Brasil mais ainda, Bahia, Rio,
vivemos sob um clima que não é tão distinto deste. Obrigado, Ioli. Todo mundo quer ouvir a Camila, mas eu vou passar a palavra para o Jones ainda. Daqui a pouco chega a vez dela. Calma aí, pessoal. Jones. Veja, falando diretamente sobre o Brasil, a gente vive no Nordeste uma explosão de violência ligado, dentre outros fatores, à busca de controle de território e de comando do escoamento de cocaína, né? Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, e olha, usou o termo joint venture, é muito bom, né? Porque o PCC ele funciona como uma empresa capitalista estrito sensu, né? O PCC é a fusão muito bem feita da ideia de um partido leninista com a empresa moderna capitalista, né? Fizeram certo. CIPA é a organização mais leninista do Brasil. Então o PCC ele procura se associar e manter o seu predomínio e evita, né, disputas territoriais sangrentas que chamam muita atenção, aí de vez em quando mata alguém branco de classe média, dá um problema da porra, aí tem que dar resposta, não sei o quê. Então o PCC ele pacifica o negócio, organiza e foca no business da coisa, né? E teve acordo em São Paulo, o Geraldo Alckmin nega, a companhia nega, mas teve, todo mundo sabe que teve, inclusive o PCC, que nesse momento está muito bem articulado com um partido que tem mais prefeitos hoje no Brasil, né? Não falei o nome, depois vocês vão no Google aí, com o PCC lançando uma porrada de candidatos. E aí, isso meio que já acontece no Brasil, só que a dinâmica de uma proporção nacional como o Equador, se a gente for pensar assim, vamos imaginar, a chance de acontecer algo parecido não, porque não de proporções nacionais, porque o Brasil tem uma particularidade, né? Particularidade do tamanho do território, uma particularidade da diversidade de rotas, dos canais de comercialização. Então não imagine algo de norte a sul do Brasil explodindo como a gente está vendo no Equador, né? O próprio evento em São Paulo foi ultra marcante, não deve ser esquecido, tem inclusive um movimento social, né? O Mães da Praça de Maio, que surgiu a partir disso. Mas é isso, aconteceu em São Paulo, em Recife, estava tudo tranquilo. Sabe? É isso, estava tudo bem, a vida seguindo e por aí vai. Então, eu acho que não. O que me preocupa, e eu vou aproveitar, é como a gente está no momento de transição de ministro da Justiça, é que o evento equatoriano fortaleça uma retórica militarista e de segurança pública dentro de um paradigma de combate ao inimigo interno, de guerra às drogas, né? Recentemente, o Ricardo Capelli, que parece que está indo embora, graças a Deus, o povo está chorando, eu estou dando graças a Deus, ele falou que não se enfrenta bandido com rosas, né? Dentro dessa linguagem de guerra, não se enfrenta bandido com rosa, bandido é bala. Isso justificando que em setembro a polícia da Bahia tinha matado mais de 40 pessoas. O discurso do Capelli foi não se enfrenta bandido com rosas, né? Então, a minha grande preocupação, e eu não... Enfim, ignorância minha, não conheço bem o perfil do pensamento Lewandowski sobre isso, o Lewandowski o do Brasil, não o da Alemanha, eu não sei como é que ele pensa essa questão de segurança pública, mas eu já vi aqui e ali gente falando que a crise no Equador demanda que a esquerda repense o discurso sobre segurança pública. E quando fala assim que a esquerda repense, veja, gente, não é repensar no sentido de melhorar o debate, a pesquisa, não. É repensar no sentido de adotar um discurso de direita, viu? Normalmente, quando vem com esse negócio, não, acho que a gente tem que repensar seu debate sobre segurança pública, é para dizer que a gente tem que ceder ao populismo penal e ao militarismo. Obrigado, Jones. Camila. Só para continuar no que o Jones estava falando, hoje, esses últimos dias, teve jornalistas, né, inclusive da grande imprensa, aí dizendo que sociólogo, tal, nada contra sociólogo, mas o que sociólogo entende de segurança pública, que é o discurso um pouco do Ministério da Justiça, desse que acabou de sair, desse que é mencionado pelo Jones, que já falou publicamente também que especialistas em segurança pública são policiais, só eles conhecem segurança pública. Por isso que o Brasil tem uma polícia tão competente. Eu poderia responder para ele: jornalista pode ser ministro da Justiça? Então, né? Ele queria tanto. Né? Então, provocar. E a polícia é tão competente, né? Por isso que a gente tem esse paraíso aqui no Brasil, né? Pela competência policial. Mas, enfim, eu como sou uma... que eu acho que pode, viu, Camila? Eu acho que pode, mas se ele usa esse argumento, dá para usar esse também contra ele. Não, então, mas é que eu já vi sendo referido aí, né?
como nós, inclusive dirigindo às vezes a mim, especificamente, como pseudo-especialista. Então, como pseudo-especialista, eu entendo que esse fenômeno do Equador, ele tem muitas similaridades com o cenário do Brasil, né, como já foi mencionado, com a crise que aconteceu, a crise de São Paulo, de maio de 2006, assim como ocorreu em vários outros estados, né, como o Jones falou, o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, aqui, a própria segurança pública, ela é, né, responsabilidade dos estados, e as facções também, elas acabam seguindo uma dinâmica estadual, né? Então, a gente teve em São Paulo, a gente teve em Santa Catarina, com o PGC, 2013, 2014, a gente teve no Maranhão, a gente teve no Ceará, a gente teve na Bahia, embora não nas prisões, mas nas ruas, né? Então, a gente teve no Amazonas, enfim, então o Brasil, ele já apresentou, não exatamente episódios iguais, né? Mas eu acho que o que mais se aproxima foi o de São Paulo, pela magnitude daquele momento aqui de São Paulo. Então, ele tem essas características. Uma outra característica similar ao Equador é a centralidade da questão prisional nesses episódios, né? Então, tanto aqui no Brasil como no Equador, o sistema prisional ele está no centro dessa... Ele é o epicentro dessa violência, né? Com uma diferença importante. No Equador, os grupos são grupos ligados ao tráfico de drogas, que pela política de encarceramento massivo e pela desestruturação da política pública, da política prisional, passaram a controlar as prisões. No Brasil, as prisões criaram esses grupos, eles nasceram dentro das prisões. Eu não vou, né, entrar nesse detalhe, mas acho que tem diferenças importantes, mas a questão é essa. Aqui no Brasil, nós temos um cenário muito diferente e que muda muito de um estado para o outro. Então, para a gente analisar a situação do Brasil, a gente teria que olhar para cada estado, né, e olhar a configuração criminal daquele estado. Então, São Paulo, com uma hegemonia do PCC que já dura aí desde 2006, né? E acho que sim, só para finalizar, para não dizer que eu não falei, né? Eu acho que teve um acordo. Quando eu estava fazendo doutorado, eu fiz doutorado em 2007, e eu entrevistava os presos, eu perguntava desse acordo, mas todo mundo falava que não sabia. Ninguém falou, não consegui ninguém que falasse, eu soube, eu estava lá. Não consegui. O que eu penso, né, sobre isso é que foi uma acomodação muito conveniente para o PCC, que desde então nunca parou de crescer, só que aquele nível baixo, né, sem ninguém percebendo, e para o governo do Estado, que mantém até hoje uma política de segurança pública e sistema prisional que nunca mais entrou em crise, salvo alguns episódios bem pontuais. Então, você teve o Estado de São Paulo, é uma estabilidade que não se vê em nenhum outro estado brasileiro na área da segurança. Isso se deve muito ao PCC, a essa hegemonia do PCC em São Paulo.